Bora lá então. A partir de agora eu estou gravando, tá bom? O Tá. pessoal que não está assistindo a vídeo, a aula agora, né? Então depois eles assistem lá no acesso ao canal do colégio no YouTube. Belezinha? Bora lá? Vamos lá então. Unidade 3. Deixa eu só baixar aqui. Beleza, unidade 3, né? Estamos na página 30, tá bom? Propriedades de polígonos semelhantes. Tudo bem, gente? Podemos seguir aí? Sim. Então tá bom, então. Bora lá. Eu estou acertando aqui. Beleza. Vamos lá. Propriedades dos polígonos semelhantes aí. Sabendo que dois polígonos são semelhantes, vamos estabelecer a razão de semelhança entre seus perímetros e suas áreas. Então, ó, razão entre perímetros. Primeiro, perímetro. Vocês lembram o que é perímetro? Lembro. O que é? É a soma Soma dos lados. Isso. Né? Já ia. É? Já gaguejou. Soma dos lados. Perímetro. Tá? É soma dos lados. Então, ó, observe os dois hexágonos regulares aqui. Por que são regulares? Porque são lados iguais. Então, tem a mesma medida. Então, ó, hexágono é um polígono de 6 lados iguais. Então, o azulzinho aqui tem 3 e o rosinha aqui, o beijinho aqui tem 6. Veja que eu tenho, vai do vértice A, no sentido horário, até o vértice F. E aqui no maiorzinho eu chamei de A' e vai no sentido horário até o F'. Percebam também que o lado do hexágono é 3 no azulzinho, já no hexágono maior é 6. Ou seja, daqui para lá o que aconteceu? Eu multipliquei por 2. Beleza? Tá? Então, ó, a razão entre esse aqui, ó, a razão entre o menor e o maior, então menor, certo? A razão entre o menor e o maior, como é? O que vai acontecer? Menor, se eu chamar esse aqui, né, de A, e aqui vai ser B. Então, A para B, a razão dele vai ser daqui para lá 2, então vai ser meio. O menor é metade do maior. Tudo bem? Tudo bem, gente? Fala pro tio. Tudo bem, pro... Fala assim. Tudo bem? Tá bom, ó. Calculando o perímetro de cada polígono, então eu vou, se eu fizer aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai dar quanto? 18. Ou, né? 6 lados vezes 3, 18. Aqui, 6 lados vezes 6, 36. Então, percebam também que o perímetro... Tudo bem, Elô? Oi, Tudo bem? tudo. Então, Eu só tá tô bom. um pouquinho louca porque eu tô fazendo comida, Ah, porque senão eu morro de fome é. e eu entrei às pressas. Então tá bom. Eu estou na página 30 da unidade 3, tá bom? Tá. Então vamos lá. Ó, então percebam, crianças, que a razão entre o perímetro dos lados também será de quanto? Meio. Então, enquanto esse carinha aqui tem 18, esse carinha tem 36. Daqui para lá eu multipliquei por 2 e de lá para cá o que eu fiz? Dividi por 2. Beleza? Tranquilo, gente? Dá um joinha para mim. Sim. Então tá bom. Ó, e a razão? Vamos ver a razão? Agora eu tenho dois retângulos aqui, ó. Eu tenho um retângulo de lado 3 por 1, ou seja, a sua área
vai ser base vezes altura, 3 vezes 1, que vai dar 3. E aqui eu tenho um lado 9 com a sua altura 3. Então, a área, como é base vezes altura, 9 vezes 3, 27 centímetros quadrados. Então, veja que a relação, né, ela é maior. Ó. Os retângulos são semelhantes. E a razão da semelhança entre os retângulos é de 1 para 3. Tá bom? 1 para 3. Beleza? Para. Tudo bem, gente? Sim ou não? Ó, daqui para cá, eu multipliquei por 3, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, a relação de um para o outro, do menor para o maior, é de 1/3. Ok? Então, beleza. Bora lá. Seguindo aqui, né? Então, ó, já na área, ó, a razão entre as áreas vai ser, ó, 3, a área do menorzinho é 3 vezes 1, 3. A área do maiorzinho lá vai ser 3 vezes, quanto era lá mesmo? 3 vezes 9, né? 27. Isso? Então, ó, se eu simplificar em cima e embaixo por 3, vai dar 1/9. Então, a razão das áreas, ó, tá vendo aqui, ó? Observe que a razão entre as áreas não se manteve, mas o valor obtido é igual ao quadrado da razão da semelhança entre os polígonos. Se dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é R, a razão entre suas áreas será R². Ou seja, a razão entre eles é a sua razão ao quadrado. Então, o que ele quis dizer assim? Se eu tenho uma razão de um para o outro, que é 1/3 no perímetro, na sua área ele vai ser essa razão do perímetro ao quadrado. Então, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Belezinha? Sim, sim. Belezinha. Então, tá bom. Então, aqui vai ter algumas atividadezinhas para vocês se divertirem nesse final, né? Que lindo, que maravilhoso final de semana. Tá bom? Então, bora lá. Triângulos semelhantes. Vamos lá, vem pro titio. Vamos analisar se os triângulos ABC e ABC, A', B', C' são semelhantes. Então, o vértice A, vértice B, vértice C. Percebam que aqui, ó, ele colocou 1 aqui ele colocou 2 risquinhos e aqui ele colocou 3 risquinhos. Percebam que do outro lado também tem um risquinho, aqui 2 risquinhos e aqui 3 risquinhos. Essa é uma nomenclatura de ângulos iguais, tá bom? Então, o que ele está falando? Ele está falando que esse ângulo do vértice A aqui, ele tem o mesmo valor que o vértice A'. Então, se esse cara, por exemplo, for 50 graus, o A' aqui também será 50 graus. Beleza? Até aí, tranquilo? Tá? É só nomenclaturas aí de geometria. Então, ó, vamos analisar os dois triângulos. ABC e A'B', né? São semelhantes. Então, ó, veja que aqui eu tenho 3,5, aqui eu tenho 2,5. Aqui eu tenho 5,04 e aqui eu tenho 3,6. E aqui eu tenho 3,5 contra 2,5. Tá? Então, vamos ver se eles são semelhantes. Bora lá. De acordo com a definição de semelhança, dois polígonos são semelhantes quando têm os lados correspondentes, proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. A palavra congruência
na geometria é igual. Então, por exemplo, vamos ver se eles são proporcionais os lados. Os ângulos nós já sabemos que eles são iguais, certo? Esse aqui, ó, é igual a esse. Esse aqui, ó, é igual a esse. E o outro aqui, ó, esse aqui é igual a esse. Então, nós já sabemos que os ângulos são iguais. Agora, mas como que você sabe? Os risquinhos aqui, gente, que eu estou falando para vocês, tá? Então, não necessariamente tem que ter o valor do ângulo. Eu posso falar que eles são semelhantes baseados na nomenclatura da geometria, tá? Então, ó, de acordo com a definição de semelhança, blá, 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 certo? Ele tem que ser lados proporcionais e os ângulos têm que ser iguais. Nos triângulos acima, temos o ângulo A, ele é semelhante ao outro ângulo, a linha lá. Né? O ângulo B é semelhante ao B' e o C' lá é semelhante ao C'. Tá? Então, ó, a dimensão, vamos lá, AB sobre a dimensão A', B', tem que ser proporcional à dimensão BC sobre o segmento B', C', CA, que é aqui, ó, CA, sobre CA', né? CA, C', A'. Então, ó, se essa razão ela se manter, então, por exemplo, 3,5 dividido por 2,5. Vamos ver aqui, deixa eu pegar a calculadora aqui, vamos ver se o valor é igualzinho. Então, ó, se eu falar para vocês aqui, ó, 3,5 dividido por 2,5 vai dar 1,4. Agora, deixa eu pegar aqui, ó, 5,04 e dividir por 3,6. Adivinha quanto deu? 1,4. Se eu pegar agora 3,5 e dividir por 2,5, adivinha quanto vai dar? 1,4. Então, se vocês fizerem aí na calculadora depois, tá? A razão dos três lados iguais, certo? É 1,4. Ou se você pegar 7 dividido por 5 aqui, também vai dar a razão de semelhança 1,4. Tá bom? Dois triângulos são semelhantes, se e somente se os ângulos correspondentes são iguais ou congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, tem que ter essas duas condições de existência, senão não é semelhantes. Olha que interessante a observação aqui, ó. Sobrepondo os triângulos ABC e a linha B', C', os lados correspondentes ficam paralelos. Assim, podemos afirmar que os ângulos correspondentes são iguais e, portanto, os dois triângulos são semelhantes entre si. Ou seja, se eu quiser colocar mais um terceiro triângulo aqui, ó, assim, ó, certo? O que vai acontecer? Ele também vai ser semelhante ao azul e ao rosa. Se eu quiser um outro aqui, o que vai acontecer? Também vai ser semelhante. Tudo bem, gente? Desde que eu respeite as distâncias. Tudo bem até aqui? Sim. Então tá bom, ó. Observe os três hexágonos regulares. Eu tenho o rosa, eu tenho o amarelinho aqui, o bege, e eu tenho o azul. Tá? Qual é o perímetro do hexágono azul? Então, ele quer saber o perímetro, que é a soma desse carinha aqui, que é esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Certo? Então, primeiro você acha aqui, ó, 4, né? Então, aqui também é 4, aqui também é 4, aqui também é 4, aqui também é 4, aqui também é 4. Então, o perímetro do maior aí, quanto é? Vai ser 4 vezes 6, né? Vai dar 24. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Certo? Agora, ó, se essa distância aqui, ó, é 4, toda ela, a metade dela é quanto? 2. 2. Então, esse cara aqui é 2. Né? Então, vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, veja
que do rosa para o bege, ele saiu de 24 para 12. Qual é a razão? Meio, né? Eu estou diminuindo meio dele. Ou seja, 24 vezes meio dá 12. Portanto, 12 vezes meio dá 6. Então, o azulzinho aqui, ó, é 6. Tudo bem? Beleza, gente? Sim. Então, tá bom. Então, paga. Paga. Vamos lá. Continuando. Teorema fundamental da semelhança de triângulo. Ó, ele fala aqui, ó, se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois lados, ó, esse cara aqui intercepta esse cara. E esse cara R aqui é paralelo ao lado AB, tá bom? Então, ó, com esses lados é semelhante ao primeiro. Então, ó, o que que acontece? Ó, os dois lados em um ponto distinto. Então, o triângulo que ela determina, ó, esse triângulo que ela determinar aqui, ó, com esses lados é semelhante ao primeiro, ó. Então, esse triângulo aqui, o triângulo que ela fez é semelhante ao triângulo maior. Então, tá, ó, se eu tenho um triângulo aqui, ó, triângulo de vértices A, B e C, por exemplo, aqui, ó, e eu pego e traço uma paralela qualquer aqui, desde que eu fale que essa R aqui, ó, é paralelo ao lado BC, aqui, ó. Então, a partir do momento que eu falei que R é paralelo a BC, o que que eu acabei de falar? Eu acabei de falar para vocês que o triângulo ABC, ele é semelhante a esse novo triângulo aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Se eu colocar H e I aqui, ó, esses pontos, então, o triângulo ABC, então, ó, o triângulo é dessa forma que a gente fala, ABC é semelhante, é esse tiozinho aqui, tá, gente? Tá? Ah, faltou C aqui. Eu tô pensando. Tá? Apaguei. Então, ó, o triângulo ABC é semelhante, não é um N, tá? É uma cobrinha assim, ó. Semelhante ao triângulo AHI. AHI. E isso, o que que isso demonstra? Demonstra que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo para os dois, tá? Ó, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui e esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui. Beleza, galerinha? Tranquilo? Deu. Hã? Tudo bem aí, gente? Vocês estão quietinhos? Sim. Vocês estão vivos? Eu tô. Nossa, Também. Vocês estão dormindo aí? Também, né? queria estar. Né? Tá bom. Então tá bom. Aí aqui embaixo é a demonstração, tá? Do que a gente acabou de fazer. E aí tem bastante exercícios para vocês. Tá? Beleza? Que vocês vão fazer, tranquilinho. Sem estresse. Ó, esses tipos de exercício, crianças, são muito comuns em vestibulares, em concursos, né? Só para vocês entenderem. Ó, em determinada hora do dia, a sombra de uma árvore de 4 metros, então a sombra de uma árvore de 4 metros de altura, não, a sombra de uma árvore de 4 metros de altura. Então a árvore tem 4 metros, perdão. Ó, a árvore tem 4 metros, certo? E a sombra dela mede 6. Faz sentido, né? Maior. Certo? Nesse mesmo instante, qual seria a sombra de uma criança, X,
de 1,5 m. Então, a altura dela é 1,5 m. Isso chama-se semelhança de triângulos. Então, como que calcula isso? Primeira coisa, ó, esse ângulo, qualquer altura com a base, sempre será 90 graus. Então, eu vou ter um ângulo em comum. Outra coisa, esse ângulo aqui, ó, digamos que o Sol está aqui, ó, que bonito. Não é um ovo, tá? É um Sol. Então, ó, esse ângulo de inclinação aqui, ó, veja que o ângulo aqui, ó, de inclinação é o mesmo, ó. Portanto, este ângulo aqui, ó, ele é o mesmo. Então, é um problema clássico que cai muito em vestibular, né? Então, o que acontece? É uma proporção que você utiliza. Então, como que você faz? Você vai fazer assim, ó. Ó, a altura da árvore está para a sombra da árvore, assim como a altura do molequinho aqui está para x. Tá bom? Então, ó, se você fizer aqui, ó, 1,5 vezes 6, vai dar 9, certo? Então x igual a... Então, vai dar 6 vezes 1,5, 9. 9 dividido por 4 vai dar 2,25. Então, a dimensão da sombra do molequinho é 2,25. Outro ponto. Vocês poderiam fazer assim, ó, também, ó. A altura da árvore está para a altura da criança, altura com altura. Assim como, se eu comecei aqui em cima com a árvore, eu vou voltar na árvore. Assim como 6, que é a sombra da árvore, está para x, que é a sombra do menino. Se você fizer multiplicação em cruz, o x também dará 2,25 metros. Tudo bem? Então, eu posso fazer, ó, esse cara está para esse. Se eu comecei na altura e fui para a sombra, então eu começo na altura e vou para a sombra, e depois no outro eu começo na altura e vou para a sombra. Aí, eu quero começar da sombra. Não tem problema. Então, se você começa da sombra da árvore e quer ir para a altura, beleza. Do outro lado, aonde você vai começar? Da altura ou da sombra? Da sombra. E aí você vai para a altura. Veja que tem várias maneiras de você montar proporcionalidade. Qual é a única regra que não pode ser quebrada? Se você começa de um lado, na altura, e vai para a sombra, na outra igualdade do outro lado, você tem que começar pela altura e depois dividir pela sombra. Você não pode inverter. Se vocês inverterem, estará errado. Entenderam? Com certeza. Então, tá bom. Esse é um exercício clássico de semelhança de triângulos. Cai muito, 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 muito. As pessoas invertem, tá? Ó, mesmo caso esse aqui, ó, 5 aqui, ó, que tá do ladinho aqui, ó. Mesma coisa, ó. Analisem aqui a figura, ó. Essa figura aqui, ó, ela é semelhante a essa aqui, ó. Tá vendo? Então, se elas são semelhantes, então ó, se aqui, ó, eu tenho, primeira coisa, ó, 6, 10. Essa dimensão eu consigo achar ela através do teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais todo esse cateto aqui ao quadrado. Por que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras? Porque é um triângulo retângulo. Então, esse lado aqui, ó, vai dar 8, tá? Vai ficar assim, ó, 100 menos 36, vai dar 64, raiz de 64 é 8.
Então, ó, essa distância AC aqui também é 4. E aí vocês podem trabalhar o que ele está pedindo aí. Beleza? Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Vamos seguindo aqui. Casos de semelhança de triângulos aqui, gente. Vamos lá. Primeiro caso aí. Caso ângulo-ângulo. Então, digamos que eu tenho dois triângulos aqui, tá? E eu tenho dois ângulos iguais. Então, se eu já tenho professor, dois... Oi, Matheus. eu acho que a Lorena caiu da chamada. Né? Ué. Então, o que a gente faz? Bom, ela deve estar com algum probleminha, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Como está sendo gravado, depois ela continua, né? Beleza? Sim, sim. Ó, obrigado, Matheus. Ó, Nada. se eu tenho dois ângulos iguais, gente, o terceiro ângulo também será igual. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será quanto, gente? 180. Isso aí, 180. 180, 180, Então, 300. se esse lado aqui, ó, digamos que vale, ó, esse ângulo é o mesmo desse e esse ângulo aqui vai ser o mesmo desse, com certeza absoluta o terceiro ângulo também será igual. Tá bom? Então, basta ter dois ângulos iguais, o terceiro ângulo será igual também. Então, eu tenho um caso de ângulo-ângulo. São triângulos semelhantes. Tá bom? Tudo bem? Tudo Sim. bem? Então, vamos lá. Segundo caso aí. Lado LAU, né, que a gente chama, lado, ângulo, lado. Então, eu tenho dois lados proporcionais e dentro deles um ângulo igual. Então, digamos aqui, ó, eu tenho o triângulo ABC, A', B', C', aonde esse ângulo, o A e o A' são ângulos iguais. Então, esse lado mais o ângulo e mais o outro lado é igual a esse lado, ou proporcional ao ângulo que é igual a esse lado que é igual. Aí eu tenho demonstrações, tá? Eu vou ter demonstrações. Aqui não. Demonstrações falando que se dois triângulos têm dois pares de lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos por esse lado são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então é aquilo, se eu tenho um triângulo aqui pequeno e eu tenho um triângulo grande aqui, ó, certo? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. E esse lado é proporcional a esse, e esse lado aqui é proporcional a esse, eu tenho um triângulo, dois triângulos semelhantes. Um caso de semelhança de triângulo chamado LAU, lado, ângulo, lado. Beleza? Terceiro caso. Lado, lado, lado. Ou seja, os três lados são correspondentes. Os três lados são proporcionalmente similares. Então, é o mesmo caso, gente. Se de um lado aqui, ó, triângulo ABC, e aqui a linha B' e C'. Então, este segmento AB sobre o segmento A', B', o segmento AC sobre o segmento A', C', e o segmento BC sobre o segmento B', C' forem semelhantes, então os lados também serão semelhantes. Beleza? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Fala positivo. Tá bom? Consequências da semelhança de um triângulo. Então, aqui, ó. Se eu tenho um triângulo ABC e um triângulo A', B' e C', né? Eu tenho uma altura AH aqui, ó. A linha e o H' aqui. Tá? Então, ó.
nós chamamos desse cara aqui, ó, toda vez que eu tenho uma altura de um triângulo, né, nós chamamos elas de medianas, certo? Então, ó, pela semelhança de dois triângulos, é possível verificar que se a razão da semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo A'B'C' é um número real K. Então, a razão entre um e o outro vai ser esse valor K de constante, tá bom? Então, ó, o que ele fala? Ele fala aqui, ó, que a soma do perímetro, né, Azinho mais Bzinho mais Czinho sobre Azinho linha mais Bzinho linha mais C é uma constante também, a proporção, tá bom? Então, o que acontece, ó? A base média de um triângulo, dado um triângulo ABC, aonde eu tenho dois pontos, um ponto M e um ponto N. E esse ponto M aqui e esse ponto N são as bases médias, os pontos médios, perdão, das dimensões aqui, ó. O M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de AC. A partir do momento que eu ligo eles, certo? Ou seja, o que é esse ponto médio? Ele divide esses lados aqui em dois lados iguais. Então, se aqui vale 8, então BM vale 4 e MA vale 4. Tá bom? Tudo bem? Então, ó, em um triângulo ABC qualquer, unindo os pontos médios dos lados AB e AC, obtemos um segmento cuja medida é a metade do lado BC. Portanto, se esse cara é ponto médio e esse cara aqui é base média, então, ó, se esse cara aqui valer 20, esse carinha aqui, ó, MN, vai valer 10. É a metade dele. Tudo bem? Beleza, gente? Fala com o tio. Tá tudo bem, relaxa. Não, desculpa aí. Desculpa aí. Então tá bom, então. Então, beleza, crianças. Acabamos a nossa aula. Alguma dúvida até aqui? É.